Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de fungos e animais invertebrados e hoje falaremos daquele que é o maior filo animal assim de que se tem notícias, os artrópodes, com cerca de 1 milhão de espécies conhecidas e se calcula que Nematoda tenha 1 milhão ou que outros possam ter muito mais espécies do que são conhecidas, aqui no caso de artrópodes isso é quase que exponencial. Especialistas falam que quando esse grupo for bem conhecido, e se der tempo de fazer isso antes de que muitas formas se extingam, esse grupo vai chegar a mais de 30 milhões. Então é um número realmente absurdo comparado com qualquer outro filo que exista. Bem, essa primeira aula ela será apenas introdutória, então falaremos das características gerais de artrópodes e depois haverá duas aulas mais, onde nós falaremos dos grupos de artrópoda. Então, primeiro falaremos sobre as características gerais, que é essa aula de hoje, e depois haverá mais 2 aulas, onde nós trataremos dos subfilos dentro de artrópoda. Então, falaremos dos trilobitas, falaremos dos quelicerados, falaremos dos crustáceos, depois nós falaremos dos miriápodes e aí de insetos. Miriápodes e insetos vão ser uma aula só para eles, porque são grupos imensos, e os outros serão na próxima aula. Bem, os artrópodes mesmo, eles são, então, o maior filo de metazoários, cerca de 1 milhão de espécies conhecidas e, como eu disse ainda agora, estima-se que esse valor chegue a cerca de 30 milhões quando o grupo for bem conhecido. Ou seja, algo completamente estapafúrdio comparando com os outros filos animais. Eles, desde o pré-cambriano, e isso a gente vê pelo registro fóssil, e assim como ocorre em moluscos, os artrópodes fossilizam com muita facilidade pela presença de um exoesqueleto. Mas desde o pré-cambriano que eles são o mais abundante e diversificado grupo de metazoários. Ou seja, praticamente desde que a gente tem notícia que os artrópodes dominam o planeta. E eles têm grande importância, entre outras coisas, só para listar alguns fatos, na área médica, na medida em que muitos deles são ectoparasitas, ou então eles são vetores de doenças, como até já falamos da Wuchereria bancroft, por exemplo, transmitida pelo Culex, ou para a produção de drogas. E essas drogas podem ser anticoagulantes, podem ser analgésicos das glândulas salivares desses animais. Na área agrícola, eles são polinizadores e dispersores de sementes de muitas e muitas plantas, inclusive com importância econômica. E da mesma forma, eles podem ser pragas bastante vorazes, então gafanhotos, por exemplo, podem devastar plantações em pouquíssimo tempo. Com relação a outras substâncias, nós temos mel, por exemplo, seda, cera de abelhas. Além disso, também diversos crustáceos e outros também podem ser, mas principalmente crustáceos são fonte alimentar riquíssima. Então nós temos muitas e muitas coisas que poderiam ser listadas aqui para a importância desses animais. Eles são subdivididos, então, em 5 subfilos. O primeiro, trilobitomorfa, que são os trilobitas, completamente extintos. Nós falaremos deles assim em pouquíssimo tempo, mas que tiveram um papel bastante importante no registro fóssil. Depois nós temos os queliceriformes, que são os aracnídeos, e ácaros, e chifosuros, e outros animais, então, os animais que têm quelíceras. Depois falaremos de crustáceos e aí miriápodes e hexápodes. Vejam, hoje nós temos então 5 subfilos separados. A classificação tradicional considera esses 5 subfilos, na verdade considera 5 filos separados e a artrópoda como um superfilo, dado o número de espécies. Mas há filogenias recentes que mudam completamente isso, e por incrível e mais absurdo que possa parecer assim à primeira instância, depois a gente vai ver que faz muito sentido, mas à primeira instância pode parecer absurdo, só que hexápodes, que são os insetos, e miriápodes, aparentemente saíram de dentro de crustácea, portanto todos esses grupos são crustáceos. Bem, comecemos então a falar de artrópodes. São animais bilaterais, triblásticos, protostômios, celomados com celoma esquizocélico. Até aqui nenhuma diferença de moluscos e anelídeos. Apesar de que a formação do celoma é de uma maneira diferente e vocês vão ver depois que esse celoma é perdido, ele se restringe à região das gônadas e dos nefrídeos e a cavidade do corpo mesmo é uma blastocela persistente.
Eles são metamerizados também, e por essa razão, durante muito tempo, anelídeos e artrópodes foram considerados como grupos irmãos. Era o taxon articulata em conjunto, porque ambos têm a metameria e o chamado crescimento teloblástico, ou seja, novos segmentos são adicionados a partir da parte posterior do corpo. Só que hoje acha-se que isso evoluiu independentemente, pois os anélida não sofrem ecdise, enquanto os artrópodas sofrem. Por causa disso, os artrópodas estão no grupo dos ecdysozoa, então todos os filos animais que sofrem ecdise, enquanto os anélida estão no grupo dos lofotrocozoa, e eles são trocozoa, eles têm a larva trocófora e são grupo irmão de moluscos. Então hoje mudou bastante esse aspecto, mas durante muito tempo anelídeos e artrópodes foram considerados como grupos irmãos no taxon articulata, graças a essa metameria. No caso de artrópoda, a metameria é heterônoma, ou seja, a divisão do corpo em regiões, em tagmas, portanto esses animais apresentam tagmose, e essa tagmose ela vai ser característica para cada grupo. Então os insetos, por exemplo, a tagmose deles é apresentarem cabeça, tórax e abdômen. No caso dos aracnídeos, opistossoma, prossoma e opistossoma, ou cefalotórax e abdômen, se preferirem, dá exatamente na mesma. Mas cada grupo vai ter a sua tagmose característica. A grande razão do sucesso de artrópodes, imagina-se que seja a presença desse exoesqueleto rígido que fica como que uma couraça ao redor do corpo do animal. Essa couraça ela vai apresentar apêndices articulados, e daí o nome artrópoda. Artro, articulação, poda, pés, apêndices. Então a presença de apêndices articulados com um exoesqueleto rígido que exigiram uma reorganização completa da musculatura e de todos os sistemas do corpo, porque agora o corpo é isolado externamente, não é mais possível trocas de gases por difusão. Por outro lado, deformações do corpo para movimentação, como os movimentos peristálticos de oligoqueta, como os movimentos serpenteantes de poliqueta, por exemplo, tudo isso é impossível aqui, porque todos eles se baseiam na premissa de que o corpo se deforma. Então, por contração muscular, o corpo se deforma contra um esqueleto hidrostático. Aqui o corpo não deforma, aqui existe um exoesqueleto rígido. Então toda a musculatura teve que se reorganizar, e nós veremos como daqui a pouco. Mas vai haver então a presença de apêndices articulados, e esse esqueleto todo, para que possa haver crescimento, ele é trocado periodicamente. Essa troca é chamada de ecdise e ela ocorre graças à ação de um hormônio chamado ecdisona. A musculatura, então, como eu disse, ela não pode mais formar a camada circular e longitudinal como nos demais grupos de invertebrados. Por quê? Porque não é possível haver deformações do corpo. Se houvesse uma camada contínua de musculatura circular, outra de musculatura longitudinal, qualquer coisa que elas fizessem seria inefetiva, porque o corpo não vai se deformar e, portanto, não vai haver nada daqueles mecanismos. Então agora a musculatura ela vai apresentar feixes individualizados que vão de uma região específica a outra. Essa faixa é sempre uma faixa curta, sempre uma faixa estreita. E a musculatura insere-se em projeções do esqueleto para dentro da parede do corpo, que são os chamados apódemas. Então, basicamente, o que esses feixes musculares fazem é movimentar um segmento em relação ao outro, ou movimentar um apêndice em relação ao corpo, ou movimentar um artículo de um apêndice em relação a outro artículo do apêndice. Mas elas sempre são feixes curtos, individualizados para uma função específica, inseridos em apódemas. E dentro dos apêndices, então, vai haver tanto feixes extrínsecos de musculatura quanto intrínsecos. Os feixes intrínsecos, eles ligam artículos entre si. Então, eles estão dentro do apêndice e ligam artículos entre si, é apenas isso. Enquanto a musculatura extrínseca, ela sai do apêndice, então ela liga a parede do corpo, ou o corpo propriamente dito, a um artículo do apêndice interno. Então elas vão de fora para dentro do apêndice.
O celoma existe, esses animais são celomados, já foi dito aqui em cima, mas o celoma ele é muitíssimo restrito, ele encontra-se somente ao redor das gônadas e nefrídeos, e fora isso, toda a ampla cavidade do corpo que esses animais apresentam é uma blastocela persistente. Então, essa cavidade vai ter funções circulatórias e ela é chamada de hemocela. Com relação ao exoesqueleto, então, basicamente vai haver 4 escleritos, ou seja, 4 placas esqueléticas por segmento. Dorsalmente vai haver aquele que nós chamamos de tergito, ou tergo, é o dorsal. Ventralmente vai haver o esternito. Externo, né, o nosso externo, ele é ventral. Depois, entre tergito e esternito, vai ter 2 áreas mais flexíveis, que são os chamados pleuritos ou pleuras, que vão ter uma composição química ligeiramente diferente, como a gente vai ver. Essas áreas são mais maleáveis e é aí que se inserem os apêndices. Entre os artículos, ou entre segmentos, ou entre artículos de apêndices, vai haver áreas de composição química semelhante à dos pleuritos. Essas áreas, então, são flexíveis e permitem que um artículo ou um segmento se movimente em relação ao outro. E essas áreas são chamadas, então, de membranas artrodiais. Podem ser, como eu falei, entre segmentos ou entre artículos. Então vejam aqui um esquema de um artrópode num corte transversal. Vocês veem aqui um tergito, aqui um esternito. Essas 2 áreas aqui, onde os apêndices estão inseridos, são pleuritos. E agora vocês veem que a musculatura não forma mais faixas contínuas, mas ela está em feixes isolados. Esses feixes eles podem ser longitudinais de um segmento ao outro ou podem ser oblíquos, dependendo da direção em que eles estão orientados, mas basicamente isso. E nos apêndices vai haver então musculatura entre artículos dos apêndices, que é a chamada musculatura intrínseca, porque ela é totalmente dentro do apêndice, ou musculatura extrínseca, que é a que sai do apêndice e vai chegar então a prender esse apêndice às placas do segmento. Com relação ao esqueleto, ele é formado por uma cutícula. Então, basicamente, cutícula é sinônimo de exoesqueleto. E essa cutícula vai apresentar as seguintes camadas. Por cima, revestindo tudo, vai haver a chamada epicutícula, é a mais externa de todas. E essa epicutícula vai apresentar proteínas, lipídios, lipoproteínas, e nos traqueata, ou seja, naqueles que têm traqueias, que são os miriápodes e os hexápoda, ela vai apresentar um revestimento de cera. Esses animais são terrestres e essa cera serve para evitar a perda de água através do esqueleto. Bem, a epicutícula é a superior. Abaixo dela há uma camada chamada procutícula. E essa procutícula ela vai apresentar proteínas e quitina. Quitina é um polissacarídeo. Só que a procutícula ela se especializa em 2 camadas. E essas 2 camadas são a exocutícula e a endocutícula. A diferença entre elas é que a exocutícula ela vai sofrer um processo de tanagem, onde ela se torna esclerotizada, então ela se torna muito mais rígida. Enquanto a endocutícula não, e a endocutícula ela seria quase que igual à procutícula original, a procutícula indiferenciada. Por outro lado, em crustáceos, essa endocutícula pode sofrer impregnação por cristais de cálcio e se tornar mineralizada. É o caso então da carapaça de caranguejos, por exemplo. Então vejam, epicutícula revestindo tudo, depois a procutícula subdividida em exocutícula, onde ocorre a tanagem e que, portanto, é a parte mais rígida, e endocutícula, que é a parte mais flexível, que seria semelhante àquela procutícula indiferenciada, exceto em crustáceos. Então vocês vejam aqui as camadas, a epicutícula por cima, essa epicutícula pode apresentar espinhos, e depois uma procutícula diferenciada em exo e endocutícula.
A composição química delas é parecida, é a mesma, proteínas mais quitina. Só que o estado é diferente porque ocorre tanagem na exocutícula, enquanto a endocutícula de crustáceos apenas, mas em crustáceos então, a endocutícula encontra-se impregnada por cristais de cálcio. Esse esqueleto tem que ser trocado periodicamente. Isso caracteriza os ecdysozoa. Então, vai haver as fases de intermuda, quando o animal não está mudando, depois de pré-muda, quando ele está se preparando para mudar, a muda propriamente dita e a fase de pós-muda. E depois disso vem uma nova fase intermudas. Então, a pré-muda, sob a influência da ecdisona, que é o hormônio que regula a ecdise, a epiderme antiga, ela começa a secretar novas epicutícula e procutícula. Ou seja, havia o esqueleto antigo e num determinado momento a epiderme que está logo adjacente a ele, logo abaixo dele, começa a formar um novo esqueleto. E além disso, a secretar um fluido chamado fluido exuvial que vai digerir a endocutícula do esqueleto antigo. Dessa maneira, depois ele se solta do esqueleto antigo. Então vejam, olha, aqui seria a epicutícula, é só a linha externa. Exocutícula é essa parte mais escura, endocutícula é a parte mais clara aqui, e a epiderme logo abaixo. Quando o animal vai entrar, então, na fase de pré-muda, o que acontece é que começa a ser produzida uma nova cutícula, um novo exoesqueleto, e vai sendo liberado nesse espaço entre o novo e o velho esqueletos, vai ser liberado fluido exuvial. E esse fluido, ou líquido, tanto faz, ele começa a digerir o esqueleto antigo pela parte de baixo, pela endocutícula. Pois bem, ele vai digerindo cada vez mais a endocutícula até que ela desaparece completamente. Só que há lugares onde a endocutícula ela vai quase até em cima, quase até a epicutícula. Esses lugares são chamados linhas de fratura. E quando a endocutícula é completamente digerida, o esqueleto fica extremamente frágil nessas regiões e é por aqui que ele se abre para permitir a saída do animal. E aí efetuar realmente a troca de esqueleto. Na muda, então, quando o animal já digeriu toda a endocutícula, nessa fase daqui, o que ele vai fazer é que ele vai inchar o corpo. Reparem, o animal está fazendo isso para crescer. Portanto, o esqueleto novo que ele está produzindo, logicamente tem que ser maior do que o antigo, senão não teria sentido todo esse processo. Entretanto, o esqueleto antigo funciona como uma couraça, como uma carapaça. Como é que o animal consegue ficar com um esqueleto maior dentro de um esqueleto menor? É simples, ele mantém o esqueleto novo dobrado. Esse esqueleto novo está então dobrado em pontos especiais. Assim que ocorre a digestão da endocutícula do esqueleto antigo, imediatamente esse animal começa a absorver ar ou água, dependendo de ele estar no ambiente terrestre ou no ambiente aquático. Mas ele começa a absorver muito ar ou água e o corpo dele começa a inchar cada vez mais. O corpo inchando, como esse esqueleto novo é flexível, ele vai acompanhando. Mas ao inchar o corpo, ele vai estourar o esqueleto antigo nessas zonas que são as linhas de fratura. E isso é o que caracteriza a muda. Logo após ele mudar, o período de pós-muda, ele envolve a esclerotização da nova cutícula, ou seja, a tanagem da exocutícula desse novo esqueleto. Então, o esqueleto que está totalmente inchado, porque o animal absorveu ar ou água, ele vai sofrer, então, um enrijecimento. E a partir do momento que ele enrijeceu, o animal, ele elimina todo aquele ar ou toda aquela água que ele absorveu para inchar, de maneira que o corpo dele volta ao tamanho original, mas o esqueleto não volta mais ao tamanho original, porque ele enrijeceu o inchado. E dessa maneira forma-se então um amplo espaço vazio dentro do esqueleto, onde o animal poderá adicionar novas células. Então o crescimento real do animal ocorre nesse período de intermuda, depois que ele formou o esqueleto maior e que ele murchou o corpo dele, dando esse espaço.
Então a intermuda é quando ocorre o crescimento real. Com relação ao sistema digestório, ele vai ser completo também, e da mesma maneira que a maioria dos grupos animais, vai haver uma região anterior e outra posterior, que são de origem ectodérmica e revestidas de cutícula. Então é um estomodeu na parte anterior, um proctodeu na parte posterior, e a região mediana do tubo digestivo é que é a única verdadeiramente endodérmica. Os apêndices dos segmentos anteriores, então os segmentos próximos à boca, frequentemente encontram-se modificados em peças bucais. E essas peças bucais vão ser utilizadas para a manipulação do alimento. Então vai haver mandíbulas, maxilas, maxílulas e assim por diante. O sistema circulatório desses animais ele vai ser aberto também. Então eu já falei que a ampla cavidade do corpo é uma blastocela persistente e que ela tem funções circulatórias, ela tem uma função, então, de sistema circulatório desses animais. É uma circulação aberta. Essa circulação até lembra superficialmente aquela de moluscos, mas há algumas diferenças. Então vai haver um coração tubular dorsal. Esse coração está dentro de um seio pericárdico ao redor dele. E esse coração ele vai apresentar um par de ósteos, um par de perfurações para cada segmento do corpo. Vejam, desse coração podem ou não sair aortas, mas basicamente a circulação funciona da seguinte maneira. O coração se contrai e elimina o sangue. O sangue, então, pode sair por aortas ou não, pode não haver vaso nenhum, mas ele é expelido do coração e cai na grande hemocela, chamada hemocela perivisceral, que está ao redor de todos os órgãos. Pelos próprios movimentos do corpo e da musculatura, o sangue volta para dentro da cavidade pericárdica ou seio pericárdico, se preferirem. E o sangue está lá dentro, do lado do coração. O coração estava contraído. Quando o coração dilata, ele abre esses ósteos, que vai haver um par por segmento. Abrindo os ósteos, o sangue penetra do seio pericárdico para dentro do coração. Penetrando, o coração fica todo inchado, e aí ele se contrai novamente, fecha os ósteos, contrai, e ao contrair, o sangue é novamente eliminado em direção ao seio perivisceral. Então, dessa maneira vai ocorrer a circulação nesses animais. É uma circulação aberta. Então, vocês têm aqui, ilustrando isso. No caso desse animal, que é um crustáceo, vocês veem que o coração ele vai ter aortas tanto anterior quanto posterior. Mas essas aortas acabam e o sangue cai direto nas lacunas sanguíneas. Caindo nessa hemocela, nessas lacunas sanguíneas, o sangue vai retornar, nesse caso, a partir das brânquias, para dentro da cavidade pericárdica e vai penetrar dentro do coração através desses ósteos. Um par por segmento, portanto. Com relação à respiração, as formas aquáticas geralmente apresentam brânquias, então é o caso de crustáceos, enquanto nas formas terrestres vai haver invaginações da própria epiderme para dentro do corpo. Essas invaginações podem ser pulmões foliáceos, no caso de aracnídeos, ou no caso dos traqueata, miriápoda mais hexápoda, vão ser as traqueias, que formam todo aquele sistema onde vai haver uma série de canais revestidos por cutícula que vão desde a superfície externa do corpo, abrindo-se por orifícios chamados espiráculos. Esses canais penetram, vão se ramificando cada vez mais, até chegar a estar em contato muito próximo com cada célula do corpo. Então vocês veem aqui uma ilustração, por exemplo, do sistema traqueal de um besouro. Então tudo isso vão ser vasos revestidos por cutícula. Então quanto maior o diâmetro, mais grossa é a parede de cutícula, exatamente para evitar que eles colapsem, que eles se fechem. Mas esses vasos vão se ramificando cada vez mais, até chegar em íntimo contato com cada célula do corpo. E assim cada célula retira o oxigênio diretamente do ar e elimina o gás carbônico diretamente nesse ar, sem que haja participação do sistema circulatório. A excreção ela vai ser feita por nefrídeos, só que reparem mais uma vez, aqui não há nefrídeos como em Annelida. Em Annelida havia nefrídeos a partir de um celoma e que comunicavam esse celoma com o meio externo.
Isso é absolutamente impossível aqui, porque o celoma é extremamente reduzido. O celoma não é a cavidade do corpo principal. E além disso, o que circula na cavidade do corpo principal vai ser sangue. E esse sangue não pode ser eliminado do corpo através de um poro para o meio externo. E além disso, também vai haver todo um exoesqueleto revestindo o corpo. Então toda essa organização de metanefrídeos de Annelida e Molusca não é viável aqui em artrópoda. Há nefrídeos sim, mas esses nefrídeos são fechados internamente, eles não se abrem para o exterior e estão em algumas regiões especializadas. Então eles podem estar, por exemplo, nas antenas de crustáceos, ou eles podem estar nas coxas de quelíceras ou de quelicerados, são as chamadas glândulas coxais. Por outro lado, no caso de insetos, o que vai haver são túbulos de Malpighi, que são modificações do tubo digestivo. Então vocês vejam, aqui é um nefrídeo desses modificado, esses nefrídeos são internos e eles vão ser fechados. E os insetos apresentam então essas invaginações, ou essas evaginações do próprio trato digestivo da região posterior, então da parte do proctodeu. Essas evaginações formam longos fios que se projetam para dentro da cavidade corpórea e eles vão remover os excretas nitrogenados desse fluido e eliminá-lo através, então, do ânus, que nesse caso vai se abrir por uma cloaca. Então vocês têm aqui a parte do proctodeu, vejam, dessa invaginação ectodérmica, que forma a parte posterior do tubo digestivo, com o ânus reto, e essa região da onde saem os túbulos de Malpighi. Aqui estão representados só uns poucos, mas na verdade são centenas e centenas deles que cada animal tem. As formas aquáticas excretam amônia. A amônia é altamente solúvel em água, mas se o animal é aquático, não há problemas, considerando que água é o que não falta. Enquanto as formas terrestres, numa maneira de reduzir a perda de água pela excreção, elas convertem a amônia em ácido úrico. Esse ácido úrico é insolúvel e dessa maneira, então, esses animais reduzem a perda de água. Com relação ao sistema nervoso, ele é semelhante ao de anelídeos. Então vai haver um gânglio cerebral dorsal, um anel circundando o tubo digestivo, nesse caso o anel circunentérico, e um cordão nervoso ventral ganglionar, com um gânglio para cada segmento do corpo. O primeiro gânglio é chamado de subentérico porque está abaixo do intestino. E vai haver nervos segmentares também para cada segmento do corpo. Então, um padrão de organização do sistema nervoso que é muitíssimo semelhante ao de anelídeos, se vocês se lembrarem. Então, vejam aqui, vai haver o gânglio cerebral, que é dorsal, vai haver esse anel ao redor do tubo digestivo, ao redor, então, da região do esôfago, nesse caso, e aí depois vai haver o cordão nervoso ventral com um gânglio para cada metâmero do corpo, emitindo nervos segmentares. Em alguns casos o cordão pode ser duplo, em outros é simples, mas isso é uma variação dentro de cada táxon. Com relação aos órgãos sensoriais, esses animais apresentam mecano- e quimiorreceptores em estruturas modificadas que são chamadas sensilas. Essas sensilas podem ser desde fendas na superfície do esqueleto a cerdas sensoriais. E essas cerdas são muitíssimo desenvolvidas, principalmente em alguns grupos. E elas são projeções, então, de células epidérmicas, elas são geradas por células epidérmicas e estão diretamente associadas a terminações nervosas. Os fotorreceptores incluem ocelos, então para perceber variações na intensidade da luz, mas o mais notório nesses animais é a presença de olhos compostos com omatídeos, divididos em unidades, então, que são os omatídeos. Cada omatídeo é capaz de formar uma imagem. E aí vai haver dois tipos de olhos, os olhos de justaposição ou os olhos de aposição. Os de justaposição são quando não há barreiras aqui de pigmento impedindo que a luz passe. Então a luz atravessa os omatídeos e vai indo de um para o outro. E a imagem final ela é dada pela somatória de todos os omatídeos estimulados. Isso é mais comum em animais noturnos, então onde a intensidade de luz é mais baixa, para eles aproveitarem mais essa luz, ela vai passando de um omatídeo ao outro. Já os olhos de aposição,
eles põem barreiras aqui que impedem a passagem de luz de um omatídeo para outro. Então, cada um forma uma imagem isolada. E graças à somatória de todas essas imagens no cérebro, tem-se uma noção de movimento, se for uma presa ou se for um predador, e de profundidade também, uma visão tridimensional. Aqui com relação ao tegumento, só para mostrar a origem das cerdas a partir de células epidérmicas. Com relação à reprodução, não existe reprodução assexuada em artrópoda, embora ocorra, e com bastante sucesso, a regeneração de partes perdidas. Então, se um animal qualquer perde, por exemplo, uma perna, na ecdise seguinte, essa perna já pode aparecer, talvez um pouco menor, e a cada ecdise ela vai ficando maior até alcançar o tamanho das outras. Mas isso é apenas para regenerar partes perdidas. Não há regeneração com função reprodutora. Com relação à sexuada, eles são dioicos e vai haver grande variabilidade entre os grupos, de maneira que isso vai ser discutido caso a caso. Mas é notório que há formas partenogenéticas, então há formas onde óvulos não fecundados dão origem a fêmeas. E era isso que eu tinha para falar com relação às características gerais de artrópoda, mas ainda temos muito a falar desse grupo, que vai ser feito caso a caso quando nós falarmos de cada um dos subfilos. Muito obrigado.